Pessoal, então, fiquei sabendo que algumas pessoas não responderam o formulário. Por favor, não se atentem, tá? Para que responda, procurem responder logo que acabe a TPC, para a gente não esquecer, tá bom? Ah, todos estão vendo aí, a reunião está sendo gravada, então eu peço uma atenção especial para câmeras, ok? Então, deixe a câmera desligada, tá? Se você não está apresentando, não tem necessidade, né, de ficar com a câmera ligada, tudo bem? Na hora de você participar, pode sim ligar o microfone, mas em outros momentos vou pedir que vocês deixem o microfone desligado. Às vezes a gente não consegue, principalmente quem está apresentando aqui com a tela, não conseguimos identificar a pessoa que está com o microfone ligado, ok? Na TPC anterior, algumas pessoas que estavam de fora da organização não conseguiram entrar na reunião, porque somente quem formulou a reunião, né, que no caso era a Magna, conseguia dar permissão, e ela estava apresentando ao mesmo momento. Então, a gente ajustou isso, mas o ideal é que vocês entrem com o seu e-mail @prof, porque aí não precisa esperar autorização, tá? Entra direto, ok? Então, lembrando novamente, nós estamos gravando a reunião, então, quem não quer aparecer, não precisa ligar o microfone, não precisa ligar a câmera, ok? Vamos esperar mais alguns minutinhos, mas já falando para vocês que hoje nós estamos aqui, o pessoal da área, a Aline e eu, né? A Magna, a Ruth e a Lu, e uma convidada especial, que, não que é também do núcleo, que hoje o nosso tema é sobre a educação especial, então nós temos hoje a participação especial da Suzana, ok? Suzana, se você já quiser se apresentando, não sei se ela já está aí. Então, sim. Bom dia para todos e todas. Eu agradeço, né, o convite em poder participar e a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre educação especial. Vamos aguardar entrar o pessoal todo, né? E aí a gente inicia normalmente a nossa TPC de hoje. Ok. Suzana, por favor, você fala um pouquinho mais alto, que tá baixo, tá? Eu ergui meu microfone. Obrigada, Tá, Magna. nada. Pessoal, este tema da educação especial foi bem pedido por vocês desde os primeiros formulários, né? Como trabalhar neste período, como realizar essas adaptações, né? Então, assim, nós não vamos esgotar o tema porque nem temos a pretensão disso em uma TPC, né? Seria uma ilusão. Mas vamos começar a discutir, né? E depois no formulário vocês terão um espaço aí para colocar demais dúvidas e realmente questionamentos que vocês tiverem sobre isso, ok? O formulário vai ficar disponível no blog, tá? Lembrando que a gente é para funcionar como uma lista de presença, como um ponto da escola mesmo lá, pessoal. Vocês têm que assinar no dia, tudo bem? Geralmente a gente fecha no dia de manhã do outro dia, cedinho a gente já fecha. Então, se lembrem de responder hoje, tá? Ainda por enquanto ele está fechado, né? Nós abrimos ao final dessa TPC. Para as próximas semanas, nós teremos uma configuração especial, tá? Nós estamos pensando aí numa organização até diferenciada da TPC da área. Então, vocês estejam atentos, porque os links realmente eles podem mudar, tá? Ele não está sendo como no Teams o mesmo toda semana, tá? E para as próximas ATPCs ainda, nós precisamos mudar ele. Então, peço que vocês estejam atentos a isso.
Aline, Oi? vamos começar? Fia, já é 9h38. Tá, ainda temos poucos participantes, mas vamos começando que o início é a devolutiva, né, Magno? É. Lu, você está aí no chat, né? Qualquer coisa. Eu estou, Aline. Beleza. Estou também. Vamos lá. Aí está a nossa pauta do dia, pessoal. Nós vamos fazer uma breve devolutiva do nosso formulário da TPC da semana anterior e vamos discutir aí o tema da TPC de hoje, né, que é educação especial. Então, vamos retomar algumas orientações referentes à educação especial, especialmente a instrução CEGEB, né, de 14 de janeiro de 2015. Depois vamos tentar compreender melhor a parceria com o professor especializado, que é regida pela Resolução 68. Vamos discutir sobre adaptação curricular a partir de um estudo de caso, refletir também sobre a adaptação curricular a partir de um exemplo no componente biologia, mas nos dará a ideia, né, algumas ideias de como, de forma geral, como trabalhar em todas as áreas. E a apresentação do formulário avaliativo, né? Se houver um tempinho, aí eu já abro esse formulário para vocês verem os questionamentos que estão presentes lá. Se não, apenas vocês acessem lá no blog do Núcleo, é bem simples, né? Como vocês estão acostumados toda semana. É essencial que vocês preencham para a presença, ok? Bom, então, nós fizemos 2 questionamentos abertos, né, naquele formulário. Se você pretendia replicar alguma das ideias apresentadas, quais? Né? Na verdade, a principal resposta de vocês foi que vocês aplicam muito das coisas que foram citadas. Nós já sabíamos disso, ok, pessoal? Nós sabemos que vocês estão trabalhando bastante aí. Não que aquilo, não há, nenhum professor mais utiliza, não era essa a ideia, né? A ideia é debater Pessoal, quem tiver com o microfone, por favor. A ideia era realmente debater o uso das ferramentas, né? Ver em outras possibilidades, às vezes alguma ideia, né? Algum item apenas a pessoa faz diferente, te dá uma ideia nova, né? Conversar sobre o assunto, né? Entre as principais itens aí, ferramentas que o pessoal falou que gostaria de implementar e começar a utilizar, é o simulador que foi apresentado, que é o PET, a gravação de vídeos curtos, né? Algumas pessoas falavam, eu já fazia vídeos, mas agora eu vou procurar fazer esses vídeos curtos, acharam interessante. O principal aplicativo de gravação que o pessoal gostaria de começar a utilizar é o Loom, mas outros também foram citados, o Ocam, a PowerHack, tá? E algumas pessoas falaram, eu já fazia um monitoramento dos meus alunos, mas eu gostei dessa ideia de uma planilha Excel colorida para registro das atividades e vou buscar começar a fazer. Né? Mas como eu falei, a maioria das pessoas falaram, não, eu já utilizo muitas dessas práticas. Então, foi o que mais foi respondido aí. E dúvidas e sugestões? Dúvidas quase não tivemos relatos, mas a questão de sugestões, o pessoal ressaltou que é importante sempre proporcionar esses momentos de compartilhamento de boas práticas, né? Então, teremos outros momentos sempre essa abertura. Discutir sobre a educação especial, então, é o que nós faremos hoje, né? Sempre aparece em todos os formulários esse questionamento de como trabalhar aí com a educação especial, que é um tema bem amplo, né? Não conseguiremos atingir hoje, talvez outros momentos será necessário retornar. E além disso, muitas pessoas pediram que fossem sugeridas estratégias para a busca ativa dos alunos, ok? Então, esse foi as principais sugestões. Né? Muitos de vocês elogiaram bastante a prática dos outros colegas, né? E relataram também que já faz parte das suas práticas aquilo que foi apresentado, ok? Como estamos aí de participantes? 99.
Sem participantes. Ok. Estão entrando ainda. Então, para começar, então, vou pedir, então, agora começa a participação da Suzana, né, Suzana? Por favor. Aí começa, já começamos aí com a instrução. Olá, novamente, bom dia, né, para quem entrou agora há pouco. Eu sou a Suzana, sou a PCNP de Educação Especial, alguém pegou a apresentação. Sou a PCNP de Educação Especial, assumi agora em fevereiro, né, no início do ano. Tenho aí uma caminhada já com Educação Especial, tanto na rede particular, no município, no estado, né, e agora vou trabalhar com vocês aí dentro dessa área. Nós não vamos nos estender muito a respeito da questão de legislação, mas, de certa forma, é importante que a gente tenha um certo embasamento hoje, tá? Para dar um norte em relação à função de cada um, para que a gente possa lá na frente falar a respeito da adaptação da atividade. Então, o que nós temos aqui a respeito de adaptação curricular está na instrução CEGEB de 2015, tá? Ela foi feita em cima da resolução 61 de 2014. Então, vou ler para vocês lá. No capítulo, no item 7, fala da adaptação curricular. A adaptação do currículo regular implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino regular nas classes comuns. Sugere-se no anexo 3 desta instrução um roteiro para registro da adaptação curricular realizada pelo professor da classe e aula regular. Em 2017, nós tivemos uma nova resolução, que é a 68, que hoje é a que rege dentro do Estado as questões a respeito de educação especial. Mas permanecemos com estas instruções. O que muda somente é a resolução em que nós nos apoiamos, tá? Essa adaptação curricular, ela é para deficiência intelectual, porque o estudo de caso que nós vamos trazer hoje para vocês é dessa área. Mas cada área de deficiência, visual, auditiva, física, tem a sua instrução específica, tá? Hoje nós vamos falar sobre deficiência intelectual. Pode passar, Aline, por favor. Resolução 68, que é essa que está em vigor agora, tá? No artigo 17, fala o que compete ao professor especializado. No inciso 7, fala o seguinte: oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor da classe do ensino regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas. O professor especializado, seja ele o da sala de recursos, de itinerância ou o professor auxiliar, ele vai oferecer esse apoio em termos de adaptação do conteúdo que está sendo trabalhado na sala. Tá? Mais para frente nós vamos discorrer mais sobre isso. Pode passar, Aline. Apoio e parceria de trabalho entre sala de recursos, itinerância e o professor do ensino regular. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma parceria de trabalho, que é oferecer ao professor do ensino regular os dados constantes no anexo 1, em especial no item 4, a respeito do comprometimento nas habilidades do comportamento adaptativo, e item 5, as habilidades que o aluno possui. Novamente, oferecer suporte técnico-pedagógico em relação a recursos, acessibilidade e estratégia metodológica. Nós, na sala de recursos e na itinerância, a gente tem uma série de documentos que a gente preenche a respeito do aluno. E uma série de levantamentos que nós fazemos para conhecer quais são as habilidades e competências que esse aluno já tem e quais aqui precisam ser trabalhadas dentro dessas modalidades de sala de recurso e itinerância. E esse levantamento que nós fazemos, ele precisa ser encaminhado e oferecido a vocês,
como meio para auxiliar que vocês conheçam melhor o aluno de educação especial que vocês têm dentro da sala de aula de vocês e auxiliar para que vocês consigam realizar a seleção e adaptação das atividades para ele. Vamos esperar voltar a apresentação aqui para o próximo slide. Pessoal, alguém está parando a minha apresentação. Cuidado para não clicar aí na pedir para apresentar, tá? Por favor. Pode passar, Aline. Apoio e parceria de trabalho entre o professor auxiliar e o professor da classe regular. Em relação à atuação como apoio ao professor da classe regular, atua com base nas orientações do artigo 17, inciso 7, que é a função do professor especializado, novamente aqui, ó. Oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor da classe do ensino regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas. O professor auxiliar, ele não trabalha com o componente curricular. Por quê? Você é o professor da sala, você é quem tem a aula atribuída daquela disciplina, você é o detentor do saber em relação ao que vai ser trabalhado dentro da sala de aula. Tem acesso às habilidades do conteúdo que vai ser oferecido para a sala toda. Então, o professor auxiliar, ele não atua dentro do componente curricular, ele atua como um apoio e auxílio a você e ao aluno para realizar as adaptações curriculares para que esse aluno consiga ter acesso à atividade e consiga executar essa atividade dentro da sala de aula, tá? Então, por isso que, em geral, o professor auxiliar, ele não produz material da disciplina que está sendo trabalhada em sala, tá? Ele produz acesso, adaptação, para que o aluno consiga executar o seu exercício, consiga realizar as suas atividades, tá? Dentro de sala de aula. Pode passar, Aline. Esse é um estudo de caso que nós trouxemos para vocês. Esse menino, ele foi meu aluno ano passado, na sala de recursos. Só um minutinho. Desculpa. Ele foi meu aluno ano passado na sala de recursos e esse é um relatório meu, mas tem algumas informações aí que eu quero trazer à parte para vocês. Inicialmente, esse aluno, ele não ficava dentro de sala de aula. O professor, ele se virava para colocar a data ali na lousa, ele já saía da sala. Não produzia nada, né? Era muito difícil, assim. Não era um aluno com comportamento difícil, nada disso, mas ele não ficava na sala, porque muitas das vezes ele não conseguia enxergar aquilo como algo que fosse produtivo para ele, não conseguia ver importância naquilo que estava sendo oferecido em sala de aula. Qual foi a minha primeira atitude como professora da sala de recursos? Chamar a família. No caso, eu chamei a mãe. Como a gente tem aquela série de documentos que a gente precisa preencher no início do ano, e alguns eu preciso da presença da mãe, porque existem algumas questões ali que a gente investiga, então eu aproveitei e conversei com ela a respeito da importância do acompanhamento dos estudos do filho, da valorização, né, que a gente precisa tanto, né, que valorize o estudo, valorize a escola, tudo aquilo que tem sido oferecido, né, e a partir disso, começou-se a tomar um novo cenário ali em relação a ele dentro da escola, e principalmente dentro da sala de aula, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada aspecto dele ali, ó. Funcionamento cognitivo. O CID dele é 70, deficiência intelectual, e era um laudo médico expedido pelo neurologista, tá? Funcionamento cognitivo. O aluno compreende e executa comandos simples. Nos comandos complexos, são necessárias maiores explicações. Porém, o aluno consegue executar. Solicita ajuda, participa de jogos e compreende regras simples.
Durante a execução das atividades extensas ou que exijam maior tempo de dedicação, necessita de pequenos intervalos para descanso, fadiga mental. Geralmente sai para tomar água, ir ao banheiro ou dar uma volta. O que acontecia com esse aluno? Quando ele estava lá na sala de recursos e ele estava realizando um exercício, uma atividade que tinha sido proposta para ele, quando isso exigia um maior tempo de concentração dele, ele apresentava essa fadiga mental. Então, tinha horas que ele levantava e falava, professor, eu não estou conseguindo fazer mais nada, eu preciso descansar. Então, eu liberava ele para ele tomar uma água, ir ao banheiro. Eu sei que em sala de aula isso não é possível, porque você tem 42, 45 alunos, não dá para ficar soltando o rapazinho toda hora. E aí entra os combinados, né? Falar, olha, a partir do momento que você perceber que você não está conseguindo mais produzir, então você para, respira, fica sentadinho aí no seu lugar, né? E aí depois, a hora que você se sentir melhor, você retoma a sua atividade. Então ele precisava desses intervalos, tá? Aspectos motores. A deficiência intelectual dele não era algo grave que comprometia também a questão motora, né? Então, em geral, ele pegava no lápis corretamente e apresentou significativo avanço na coordenação do movimento para o traçado das letras. Ele não tinha um traçado legal, em especial a cursiva, então eu comecei a trabalhar com ele dentro da sala de recursos, tanto a escrita cursiva quanto a leitura, porque ele também tinha uma dificuldade para identificar as letras cursivas, tá? Linguagem oral. O aluno se expressa com plena compreensão de sua fala, sem necessidade de intermédio. Em alguns momentos esquece o que ia falar. Ele falava super bem, falava bastante, assim, né? Mas quando você tinha um momento em que ele precisava traçar uma linha de raciocínio, né? Você fazia uma pergunta e aí você começava a debater, a investigar, a instigar ele para que ele desenhasse ali um raciocínio, havia momentos que ele esquecia o que ele já havia falado e ele não conseguia concluir aquilo. Então, a gente precisava ali fazer uma intervenção maior, dar um apoio ali para que ele conseguisse retomar o que ele estava traçando ali, para que ele conseguisse finalizar, tá? Pode passar, Aline. Linguagem escrita. Apresenta características alfabéticas, compreende o sistema de ensino com observância das convenções ortográficas da escrita. Porém, por vezes, no decorrer da escrita de uma palavra, esquece as letras para a formação de sílabas. Como que estava esse aluno em termos de escrita? Ele ainda escrevia, né, palavras simples. Em alguns momentos ele esquecia as letras, então a gente precisava dar um suporte ali, eu fazia uma retomada com ele, e ele estava construindo pequenas frases, tá? Então, por exemplo, se você quer que ele produza um texto, faça alguma coisa mais extensa, esse aluno já não conseguiria dar esse retorno para vocês. Então, vocês vão até observar nas atividades aí, que o que se espera dele eram respostas em forma de frases, tá? Porque era o que ele já estava capaz de realizar, tá? Raciocínio lógico matemático, nomeia os numerais com autonomia até 50, faz a relação numeral-quantidade, realiza operações matemáticas de adição com auxílio do material dourado. Se a gente pegar em deficiência intelectual, a maior dificuldade deles é a questão da abstração, né? Então, matemática era um grande desafio para ele por conta disso. Por isso, ele precisava do apoio do material dourado ali. E ele estava ainda fazendo somente a adição, subtração, né? Ele ainda tinha bastante dificuldade. Multiplicação e divisão, então, a gente não tinha conseguido adentrar isso ainda com ele, tá? E precisava do material concreto ali para fazer apoio, e ele só ia na contagem só até os 50, tá? Apesar de que a gente, no decorrer, né, do ano, eu comecei a trabalhar números maiores com ele, mas ele tinha ali os momentos em que ele dava uma travada, tá? A avaliação. Na sala de recursos nós temos a avaliação, tá? Por meio de observação diária, o que é isso? Quando eu realizava a atividade com ele, sempre atrás da atividade eu anotava o que ele havia conseguido fazer, o que foi mais difícil, o que eu precisava reformular em termos de atividade que eu ofereci para ele, mas que ainda estava muito difícil para ele alcançar, então eu tinha que rever algumas coisas que eu estava
oferecendo para ele, tá? Então, essa é a avaliação diária que a gente faz dentro da sala de recursos. E durante a realização e avaliações diagnósticas realizadas nos meses de fevereiro e novembro. Nós temos também a avaliação diagnóstica, né, a sondagem que a gente faz no início do ano e no final do ano, tá? Comportamental, o aluno apresentou mudança significativa em seu comportamento dentro do ambiente escolar, juntamente com a parceria realizada com a família, em relação às orientações sobre a permanência na sala de aula comum e maior dedicação dentro de suas possibilidades em participar das atividades propostas, aceitação e realização de tarefas extra-classe propostas pela sala de recursos. Eu tive que trabalhar com ele, né, para que ele aceitasse levar atividades propostas pela sala de recursos para fazer em casa. Foi um trabalho, né? Mas no fim das contas a gente conseguiu, e aí semanal, ele levava as atividades e trazia para mim. Como conclusão, o aluno apresentou grandes avanços no desenvolvimento escolar e comportamental, sendo necessária a continuidade do processo de alfabetização para o próximo ano letivo. Então, nos meus relatórios, geralmente eu coloco o que eu observei durante o ano, o que eu acredito que seja necessário dar continuidade no ano seguinte, porque não necessariamente que seja eu quem vá trabalhar com ele no ano seguinte, tá? Pode passar, Aline. Tá. Aqui é a atividade adaptada com o apoio do professor especializado. Vamos abrir para a pergunta, ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa, pontuar algo. O que vocês acham, meninas? Pode ser? Pode ser. Quem tiver dúvida pode se manifestar no chat ou abrir o microfone e falar. Oi, professora. Aqui é o professor Marcos Guzman. Bom dia, Marcos. Bom dia, tudo bem? Tudo então, jóia. professora, esse é um grande nó na minha profissão, né? Desde que o Estado colocou essa responsabilidade para o professor de acompanhar esses alunos especiais, essa inclusão, que eu acredito que deveria ser mais bem estruturada, porque para o aluno ser incluído, ele tem que ter uma mínima condição de aprender, né? E, às vezes, eles colocam alunos na nossa frente que o aluno não tem nenhuma condição ali de acompanhar, né? E a gente fica vendido, porque fazer uma atividade por fazer um relatório por fazer, a gente quer ajudar o aluno a crescer. Eu estou com um aluno especial na minha escola e, sinceramente, eu não sei o que fazer, né? Conversei com a mãe, o aluno está no sexto ano, mas ele praticamente não escreve, não lê, não reconhece os números. Eu não sei que atividade dá, eu dou uma atividade, a mãe fala que ele não consegue. Eu sofro demais, professora. Às vezes, é uma área que eu falo que é o meu ponto fraco, porque eu sofro demais nessa área. Eu queria saber que conselho você me dá, o que eu poderia fazer, né? Que tipo o que eu tenho que buscar, né? Entendi. Tá. Marcos, assim, a gente colocar que alguém não tem condições de aprender, eu acho que é um pouco complicado. Todo mundo tem condições de aprender, nem que seja minimamente, né? Que às vezes a gente fica angustiado é que algumas limitações de alguns alunos, elas se tornam tão discrepantes ali, tão evidentes, que a gente acaba se angustiando e querendo fazer o melhor pelo aluno e acaba batendo ali na questão do limite dele, né? Então, calma seu coração. Eu vou pedir para você colocar no chat o nome da sua escola para que eu entre em contato, porque algo que a gente tem oferecido para todas as escolas é a questão do atendimento, tá? Eu tenho feito as videoconferências nas escolas, em algumas eu tenho participado de ATPC, justamente para falar com os professores, e a gente tem conversado caso a caso de aluno, porque a educação especial, ela é justamente isso, ela é feita de particularidades. Então, eu não posso falar de uma forma genérica aqui. Eu quero saber quem é o teu aluno, o que te angustia, o que ele já tem em termos de atendimento de educação especial dentro da rede, se ele tem, se ele não tem,
tá? Para que eu possa poder te ajudar, te orientar e falar, olha, o que dá para ser feito agora com esse aluno é isso. Porque também a gente está vivendo uma situação super atípica, que hoje quem está realizando as atividades com os alunos não são nem os professores de educação especial, né, diretamente falando, não são os professores de educação especial, nem vocês que são os professores do componente curricular, é a família. E muitas vezes, quando a gente encaminha uma atividade adaptada para ser feita em casa, nesse momento, a adaptação não é só para o aluno, a adaptação também é para a família, para que eles consigam estar ali do lado do aluno, dar o apoio para que ele consiga realizar. E realmente eu concordo com você, encaminhar a atividade por encaminhar realmente não faz sentido, a gente tem que pensar, por isso a gente pensa juntos para poder trazer o melhor para o aluno, para a família e, logicamente, para vocês, tá? Então, por favor, coloca no chat o nome da escola e o nome da coordenadora para que eu entre em contato, para a gente poder conversar e fazer um trabalho legal lá na tua escola, tá bom? Ok, professora, muito obrigado, adorei sua resposta. Na realidade, quando a gente fala que não pode aprender, a gente está sempre fazendo um comparativo com o que a gente quer ensinar, né? Que é a matéria da gente, né? No meu caso, é matemática. Eu sei que eles aprendem muita coisa, mas dentro da especificidade da matéria é o foco que a gente aprende, né? Nossa, eu até tenho medo de falar sobre isso, porque a gente não tem autoridade nenhuma sobre isso aí, né? Não, fica tranquilo, Marcos. E Vamos trabalhar junto. A maior dificuldade que eu encontro também, professora, é o que você falou. Perfeito. A educação especial, ela tem que ter uma individualidade, uma personalização, né? Porque cada um tem o seu grau ali de dificuldade. Mas como fazer isso se eu estou numa sala com 30 e pouco alunos para eu dar conta, né? E eu tenho que dar essa atenção especial para esse aluno, e eu tenho outros que têm outros níveis de dificuldade, né? Mas se der esse apoio, igual você está falando, falar com a coordenadora e nos dar um norte, né? A escola tentou achar um cuidador para ele aí, entrou com um processo, agora o coordenador mudou, saiu da escola, entrou uma coordenadora nova. Então, realmente, a mãe não conseguiu ainda. A mãe mandou um WhatsApp, sabe, falando mal do professor, da escola, todo mundo que não dá atenção, isso, aquilo. Então, a gente sofre com isso, viu, professor? Eu até respondi para a mãe, falei, olha, mãe, eu, sinceramente, eu não quero fazer um negócio por fazer para você, eu quero conhecer melhor o seu filho. Eu não sei o problema, eu não sei a dificuldade dele, né? Simplesmente o que você fala para a gente, né? Mas não temos nada assim por escrito, alguma orientação maior. Mas com você agora, eu acho que a gente vai conseguir dar uma atenção maior para esse aluno, né? Não, vamos sim. O que acontece agora, nós estamos fazendo um levantamento dentro da nossa diretoria de quais são os alunos que estão sem atendimento educacional especializado, porque justamente é para dar esse suporte, tanto para o aluno, para a família e para vocês, para a escola no geral. Então, nós já estamos fazendo um levantamento de quem são os alunos que não estão matriculados em salas de recursos e não estão recebendo atendimento de itinerância, para que vocês tenham essa ajuda dentro da escola, tá? Mas põe lá, Marcos, põe lá, porque para a gente entrar em contato e poder trabalhar juntos aí, tá bom? E eu ligo mesmo, tá? Eu marco mesmo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço demais, porque, nossa, eu tenho uma carência muito grande nessa parte aí. Eu sei. Vamos trabalhar. Mais alguém quer pontuar, perguntar alguma coisa? Acredito que as dúvidas são muitas, né, Suzana? Mas, às vezes, que nem os alunos, né? Qual que é a sua dúvida? Eu tenho dúvida em tudo. Às vezes são tão grandes que a gente não sabe nem por onde começa para perguntar, né? Eu entendo. Com os alunos, não entendi nada. Mas se alguém tiver alguma dúvida específica, né, sobre aquilo que foi apresentado até agora, essa questão dessas instruções, a legislação, a resolução, tá bom? Pode pontuar aí. Suzana? Sim? É a coordenadora do Pedro Tófano. Oi, Regiane, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Essa busca desses alunos, vocês vão fazer na diretoria de Prudente toda? É aquele formulário, Regiane, que a gente encaminhou para o GOI preencher.
Ah, sim. Já Então, está sendo e os feita. alunos que não estão tendo, a gente, eu vou falar, você lembra da minha situação com o meu sobrinho. Eu sei. Eu vou falar como tia. Aí nós podemos entrar novamente com o pedido desse professor auxiliar, ou a própria diretoria vai encaminhar? Então, como tia, Regiane, a gente conversa depois, tá? Não, seria uma pergunta até para todos, né? Acredito que a própria diretoria encaminha, ou são os outros coordenadores têm que fazer, pedir para os pais entrar alguma coisa nisso? Então vamos falar da questão do professor auxiliar hoje, vamos falar numa questão geral, tá? Hoje, o que a gente tem em relação à solicitação de professor auxiliar, isso está suspenso. Por quê? Eu vou até a escola para fazer a avaliação desse aluno. Como nós estamos com a suspensão das aulas, então eu não estou fazendo avaliação de aluno. Então, todos os processos que nós já temos na diretoria de ensino de pedidos, já foram feitas as declarações com justificativa de suspensão temporária, né, e encaminhados para a promotoria, tá? Então, a gente está suspenso por enquanto. Então, eu acredito que eu nem sei se é válido fazer uma solicitação por agora. Tá ótimo. Porque, como está suspenso, eu não vou poder ir. Certo. Talvez seria o caso de aguardar a gente retornar de forma mais rotineira, né, em relação a isso, para principalmente os alunos, né, porque se o pessoal não estiver indo para a escola, não tem como avaliar, né, fica uma situação, nossa, a gente está numa saia justa danada, né. Mas então, tudo bem. Ai, tá bom, mas assim, eu você sei. responde a pergunta da minha aluna lá. Tá, mas Tá eu tô agendado lá na escola do seu sobrinho, tá? Tá, joia, muito obrigada. De nada. Semana que vem. Tá ótimo. Ai, deixa eu só falar rapidinho com o Marcos aqui. Ô, Marcos, a sua escola está agendada para a semana que vem também, viu? Ah, legal, bacana. Tá, eu estou no movimento aí. Nesse momento aí, não dá para fazer esse atendimento individualizado, chamar essa mãe e já fazer essa avaliação com esse aluno? Não dá. Eu preciso fazer a avaliação em loco, porque eu vejo também a questão da coordenação motora, tem uma série de coisas que eu preciso ver dentro da escola. Como ele está dentro da escola, o espaço mesmo ali, se ele tem um entrosamento, se ele se relaciona com as outras pessoas, né? Às vezes eu preciso dar uma olhada no aluno mesmo, tá? Então, fazer isso de forma à distância, eu acredito que não seja o melhor, tá? Não tem como. Essa visita que você fala é mais para levantar os casos, né? Saber quem são, se tem, onde que estão. Não é uma visita, é uma avaliação. Eu vou lá, eu tenho meu material, né, que eu utilizo para fazer a avaliação de aluno, que eu utilizo para fazer a avaliação dos alunos, né? Então, não é visita. E depois eu emito um relatório pedagógico a respeito, que acaba entrando nos processos dos alunos que fazem a solicitação de professor auxiliar. Suzana, você quer ir fechando a sua parte, 10 e 11, né, para dar tempo da Ruth apresentar? Isso, vamos lá, então. Então, agora a gente tem a atividade adaptada com o apoio do professor especializado, né? No caso, a Ruth fez uma atividade de biologia e eu entrei com uma função de professor de sala de recursos ali, fornecendo as informações para ela, né? E dando suporte para que fosse feita essa adaptação. Foi muito legal o que a Ruth fez, muito bom mesmo, porque o que a gente pede, dentro do possível, logicamente, para o aluno, é que você distancie o mínimo possível daquilo que está sendo oferecido dentro de sala de aula. E a Ruth teve uma visão muito legal em relação à atividade que ela tinha, e vocês vão ver, ficou muito bom. Com vocês, Ruth. Bom dia a todos. Como vai? Tudo bem? Agora eu fiquei sem graça, porque ela elogiou tanto, e aí, se a coisa não for de acordo, eu vou ficar um pouquinho sem jeito. Mas só lembrando, eu peguei como base esse aluno que ela apresentou, né? Eu sei que na biologia, a biologia
bem diferente da matemática, da física, da química, né? Em alguns pormenores que cada disciplina tem a sua especificidade e as suas características, né? Na questão da biologia, principalmente nessa primeira série que esse aluno está, e o conteúdo do segundo bimestre é um conteúdo que tem muito diálogo, muita troca em grupos, né? Então, não é... E o tema também, um tema conhecido, bem divulgado, então eu não acredito que esse aluno tenha tantas dificuldades em participar, se fosse mesmo numa aula na sala, né? Mas como nós estamos num momento de isolamento social e o aluno está sozinho, então vai depender muito de como ele se conecta com o professor, se ele tem acesso às aulas, né, interativas, ou se ele está desconectado. Isso aí é um problema que tem que ser visto pelo professor. Se eu for mandar uma atividade adaptada para esse aluno, o professor tem que conversar com quem vai acompanhar o aluno, porque esse aluno tem que ter sempre alguém acompanhando, um pai, um irmão, né, para orientar como deve ser feito. Mas vamos lá na atividade, que a gente vai discutindo ponto a ponto. Pode deixar aberto, Suzana, se você precisar, se eu precisar de você, eu te chamo. Tá, não, eu estou por aqui, pode então, olha, a adaptação do curricular da primeira série, a interdependência da vida, intervenção humana e os desequilíbrios ambientais. O bimestre inteirinho são várias habilidades, né, e ele trabalha com esse tema, o bimestre todinho. Então, lá, a temática e os conteúdos é o destino do lixo e do esgoto, tratamento da água, ocupação do solo e qualidade do ar, ações individuais, coletivas e oficiais que minimizam a interferência humana e contradições entre conservação ambiental e interesses econômicos. E as habilidades são essas aí, identificar e caracterizar o processo de poluição das águas com matéria orgânica e detergente, bem como a proposta que permitam reduzi-la, identificar usos e procedimentos que causam poluição da água e propor estratégias para minimizar ou resolver o problema do lixo urbano. Eu também pus aí a habilidade da BNCC, né, que é argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e discussões comuns que respeitem e promovam direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Como sempre, né, a BNCC é muito ampla. Lá na atividade, lá na atividade, eles colocam bastante vídeos, inclusive um dos vídeos que estava proposto, é aquele vídeo do lixo extraordinário, que leva 1h20, se não me engano, o vídeo. E eu mudei os vídeos, eu peguei um vídeo mais simples, com uma duração menor, porque eu acredito que o aluno DI, esse menino, desse tipo, não tem essa paciência de ficar assistindo um filme 1h20, falando sobre lixo, e mesmo a compreensão, talvez, né? Esse videozinho que eu peguei, ele começa apresentando vários temas, logo no começo, e talvez o nosso aluno não tenha um conhecimento a respeito desses temas. Uma proposta também é o professor antecipadamente pegar esses nomes que aparecem e já fazer uma pré, né? Como a gente fala, sempre que passa um vídeo, nós temos que trabalhar o antes, o durante e o depois. Então, esse professor já vai fazer dar uma ideia do que vai ser tratado, de o que ele precisa prestar atenção, quais os pontos que são mais interessantes para ele prestar atenção nesse vídeo. Então, não entregar o vídeo assim, ó, assista e depois me faça esse trabalho, mas discutir os temas que o professor achar que deva discutir com esse aluno antes de passar o vídeo, tá? Nós vamos passar o vídeo aqui rapidinho para vocês terem uma ideia do que ele fala. Pode passar, né?
Aline, eu sei se é Aline ou se é Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na televisão, na escola. Mas o que elas significam, na verdade? Será que eu ou você temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos? A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como o vapor d'água e o gás carbônico seguram os raios solares perto da Terra, fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta. Mas quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e aí fica mais difícil o calor ir para o espaço. Esse calor que não consegue ir embora faz a temperatura média da Terra aumentar, causando as mudanças climáticas. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas indústrias e pelas queimadas. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI, em relação às temperaturas médias no período pré-revolução industrial na segunda metade do século XIX. Esse aumento, que poderá variar conforme a região do país, vai provocar alterações no nível dos rios, na frequência e intensidade das chuvas e nos períodos de seca. Isso vai interferir na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na diversidade de espécies animais e vegetais, enfim, vai interferir muito na nossa vida. Nossa, será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, a gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, usar mais transporte público para poluir menos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura, o comércio também tem que fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de maneira responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energia renováveis e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maré motriz e a biodigestora. Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda assim é preciso diminuir o consumo. Tanto as máquinas das indústrias quanto os nossos eletrodomésticos precisam ser fabricados com novas tecnologias que permitam um baixo consumo de energia e menor emissão possível de gases de efeito estufa. O uso da água também deve ser responsável. Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra, e por isso é preciso economizar. O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global e os efeitos já são visíveis. As temperaturas médias anuais estão em constante elevação e a frequência e intensidade de fenômenos como chuvas e secas têm aumentado, provocando desastres naturais. Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas, pois têm menos qualidade de vida e menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças. Por isso, é fundamental reduzir a pobreza. Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo que deveriam ser atingidas até 2015. Veja quais são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida. Ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Para calcular a pegada ecológica, foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo, as tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta.
Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de 1,5 planeta para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza, que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Veja quantos planetas precisaríamos ter para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes. O futuro que queremos. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares, por exemplo, e reduza o uso de produtos descartáveis. Lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais incandescentes. Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A, por serem mais eficientes no consumo de energia. As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia. Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário. Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo e uma usina de reciclagem. Os banhos devem durar 10 minutos no máximo, assim você economiza água e energia. Seja um consumidor responsável. Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Veja se elas reutilizam a água, se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia e em produtos biodegradáveis. Cobre dos políticos e das empresas da sua cidade, do seu estado e do seu país tudo o que for necessário para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos solos, para que a gente consiga alcançar a grande meta do desenvolvimento sustentável. Utilize transportes públicos ou organize sistemas de carona. Para curtas distâncias, utilize a bicicleta ou vá caminhando. É melhor para a sua saúde e para o meio ambiente. Para saber mais sobre o futuro que queremos, acesse redeclima.ccst.imp.br. Então, a proposta desse vídeo, quem conhece o material sabe que ele, de uma maneira ampla, ele tocou em todos os pontos que estão presentes naquela sequência, que pegada ecológica, consumo consciente, preservação do ambiente, a interferência do homem no meio ambiente, né? O professor pode discutir antes com o aluno, dependendo do grau da deficiência do aluno, né? Avançar mais ou menos. E aqui eu peguei a própria atividade, no final, lá, depois da apresentação do vídeo sobre lixo, ele tem essa aqui, essa atividade que é a mudança nos padrões de produção e consumo, né? Ele tem uns questionários aqui para os alunos responderem. Eles respondem em grupos, às vezes, quando estão na sala de aula, mas nesse caso eles estão sozinhos ou com a relação com o professor. Mas o meu aluno, ele não consegue escrever corretamente, ele não tem essa habilidade da escrita. Então, a sugestão é que ele grave um áudio, né, ou um vídeo, respondendo as questões que está aqui, que não são questões muito difíceis. Você já comprou alguma coisa que não usou, né? Então, isso são coisas que ele pode responder tranquilamente. Pode passar. Posso só fazer uma observação lá, complementar, Ruth? Faz, vamos fazer. Volta lá. É que eu levantei a mãozinha. Aí eu não vi. Para não ficar te cortando. Essa atividade, vocês podem ver, né, o que ela falou. Ela praticamente não mexeu em nada. O que está sendo trabalhado em sala é a mesma coisa que está sendo oferecida para o aluno. E mesmo ele tendo, né, todas aquelas dificuldades, ainda não está apropriado ainda da questão da leitura e da escrita, é algo que tem condições dele realizar, né? Mesmo que não seja um registro escrito, ele consegue fazer isso em áudio. Em relação à leitura, né, daquele enunciado e das questões, ele vai precisar de ajuda. Inevitavelmente, ele vai precisar que a mãe, ou no caso era o padrasto, né,
realize a leitura para ele em casa. Então, tem certas coisas que a gente não consegue fugir. O aluno precisa de uma ajuda. Ai, mas eu tenho um aluno em que a família não ajuda em nada, não tem como. A gente tem que oferecer e encaminhar. E aí compete, né, as outras pessoas fazerem, né, no caso, a coordenação, ou solicitar que eu ajude também, para fazer uma sensibilização com a família em relação à necessidade, a importância e a valorização de acompanhar os filhos no momento de estudo. Porque lembra, esse aluno no início do ano, ele não produzia nada. E eu, como professora da sala de recursos, chamei essa mãe, né, para conversar na escola e trouxe a ela a importância dessa questão de valorização e de acompanhamento, né, do aluno na sala de aula, na escola, na realização das atividades. Nem sempre a gente tem sucesso, né? Aí a gente tem que se conformar, porque já foge das nossas mãos. Mas quando a gente tem sucesso, a gente fica muito feliz. Viu, Suzana? Voltando a lembrar, né, que nesse caso nós estamos em isolamento social. Se fosse numa sala de aula, o professor estaria ali mediando, conversando, né, fazendo questionamentos mais para o aluno, e ele estaria incluído no grupo. Então, não é uma atividade que você vai pegar e vai falar, essa atividade é para esse aluno, os outros vão fazer outra coisa. Não. Ele vai estar inserido ali no grupo e fazendo as mesmas coisas dentro da capacidade dele. Então, na sala de aula regular, comum, no tempo normal, o professor tem sim que estar mais atento a esclarecer melhor o aluno, a explicar todas as questões, né, e dar aquele apoio para ele, sem ficar expondo muito ele também, para não formar um clima de segregação desse jeito, né? Dando tanta atenção para o menino que acaba segregando o menino dentro da sala de aula. Mas, então, é isso, gente. Bom, vamos continuar, então, passar para a outra parte. Aqui, novamente, a leitura, né? Uma leitura. Mas o pai lá não vai conseguir ler com o mesmo ênfase que o professor daria, né? Se o professor faz uma leitura, a gente faz sempre aquela leitura, ler para entender, né? Para compreender. Então, a gente sempre faz questionamentos, utiliza aquelas estratégias de leitura, apesar de ser o texto pequenininho, o professor em sala de aula, ele tem uma outra maneira de fazer a leitura. Isso o aluno, com certeza, perderá na casa dele. Mas, então, é um texto pequeno e também não muito difícil de ser compreendido, né? Quer falar alguma coisa, Suzana, a respeito da leitura aqui? Não, tranquilo, é aquilo que a gente já havia pontuado anteriormente, né, que ele vai precisar de um auxílio, e é aquilo que a gente falou também, né, lembrando que quem está realizando a atividade não é você, o professor do componente curricular, nem nós, professores da educação especial, então a gente tem que relevar algumas coisas, né. Então, e também a receita não serve para todos, né, cada um tem a sua receita, cada professor que conhece o seu aluno, né, mesmo que venha lá no pai explicando direitinho o que o aluno é capaz e tal, às vezes na sala de aula o professor se surpreende com o aluno, né? Exato. Pode passar. E agora, então, eu trago um outro vídeo, né, que é sobre o desperdício do planeta. Esse vídeo é a mesma coisa, o professor também assiste antes, vê se ele tem alguma consideração a fazer antes para o aluno, né, e alguns questionamentos, antes de fazer os questionamentos que virá depois. O professor também pode fazer alguns questionamentos em cima do que ele viu no vídeo, que achou interessante, né, e assim. Vamos lá? A sua comida não apareceu por acaso nas prateleiras do supermercado. Será que você sabe de onde ela vem, de tudo que é necessário para produzi-la e quais os impactos desse ciclo no meio ambiente e na sociedade? Não? Pois é, justamente por não conhecer bem esse caminho, deixamos de notar o quanto alimento é desperdiçado. Ou pior, não vemos o problema em desperdiçar. Na América Latina, do total de alimentos perdidos ou desperdiçados, 28% ocorrem na etapa de consumo final e mais 28% no pós-colheita.
Outros 22% são desperdiçados e perdidos durante o manuseio e armazenamento. 17% durante a distribuição e comercialização. E os últimos 5% durante o processamento. Você pode mudar essa realidade, descobrindo em qual perfil de consumidor se enquadra. Você pode ser um desperdiçador de sobras, que tem preconceito com a comida do dia anterior e prefere descartá-la. Ou você é o cozinheiro abundante, que adota a cultura do é melhor sobrar do que faltar. Você também pode ser aquela pessoa que, de tanto beliscar guloseimas entre as refeições, acaba não consumindo todo o alimento preparado. Se você não se viu em nenhum desses, talvez seja um procrastinador. Daqueles que têm sentimento de culpa por desperdiçar comida e armazenam as sobras na geladeira, mas terminam deixando por lá até estragar. E aí, se encaixou em algum? Vamos mudar isso entendendo qual é o problema em desperdiçar. Você gostaria de se esforçar muito para criar algo e depois todo esse trabalho ser jogado no lixo? O planeta também não. Quando desperdiçamos um alimento, estamos jogando fora diversos recursos naturais, energia e o trabalho de milhões de pessoas. E ainda, o seu próprio dinheiro. Viu aí o problemão? É chocante que no Brasil, onde mais de 52 milhões de pessoas estão sem acesso a alimentos suficientes para ter uma vida ativa e saudável, o desperdício de alimentos aconteça de forma tão abundante. Precisamos ser mais versáteis, criativos e conscientes ao consumir, fazer alimentos em menor quantidade e reinventar pratos a partir do que sobrou. Planejar e calcular a compra de alimentos sem cair na sedução das promoções. Comida é vida, energia e saúde. Adote novos hábitos e faça parte de um planeta mais coerente e sustentável. Vamos juntos? Isso. E depois do vídeo, então, nós temos aí algumas questões para serem respondidas pelo aluno. Pode passar. A sugestão desses vídeos, gente, eu escolhi isso, vocês também, se tiver uma outra opção, se vocês forem usar, na internet você encontra vários vídeos interessantes e que podem ser utilizados, né? Então, novamente, a questão, baseada na sua compreensão dos vídeos. Então, aqui você pode lembrar um pouquinho o aluno o que foi falado no primeiro vídeo e no segundo, que eles são bem parecidos, né? Eles falam da mesma coisa, eles tocam nos mesmos assuntos, esse último só falando mais do desperdício, que tem também relação com a pegada ecológica, lá do primeiro vídeo, né? Então, as questões simples também, de fácil compreensão, que ele pode responder oralmente, ou oralmente com vídeo, que até aluno que gosta de gravar vídeo, né? E é isso. Para onde vai o lixo produzido, o que é ou pode ser feito com ele, o que é lixo, quais tipos de materiais você conhece, são questões também que eu peguei lá do caderninho do aluno, do professor. Pode passar. E aí, para sistematizar. Na sistematização do caderninho, o professor sempre, durante a aula toda, o caderno propõe que você organize grupos, e esses grupos discutam alguns temas, né? Como lixo, água, ar. Para esse aluno, eu achei que ele deveria trabalhar com lixo, que é uma coisa bem contextualizada no dia a dia de todos, né? O lixo é presente em todos os momentos. Em casa, na rua, em todo lugar que ele vai, ele percebe, é uma coisa que está escancarada. Então, eu achei uma coisa bem simples para ele trabalhar. Porque poluição do ar, por exemplo, às vezes ele não consegue visualizar muito isso, né? E a água também não está muito próxima. Então, eu optei pelo lixo. E eles, como o professor dividia em grupos, eu optei esse grupo 5 para esse aluno que tem DI. E aí, é a mesma atividade, ele tem as questões que ele vai precisar responder, né, quais são as causas, o perigo que eles oferecem à comunidade biológica, precisa do professor, precisa de alguém para explicar para ele direitinho cada questionamento. Se ele não conseguir responder,
não tem problema, ele não responde, ele vai responder aquelas questões que ele conseguir, não é? Mesmo num aluno que não tenha problema, que não tenha deficiência, ele já também, às vezes, não consegue responder sozinho, né? Ele tem que pesquisar, perguntar, ou responde coisas que não tem nada a ver. É a mesma coisa aqui. Às vezes ele vai conseguir, às vezes não, tá? E depois, no final, pode passar, tem aquela tabelinha, né? Para preencher. Aqui, a tabelinha é uma orientação para ele preencher aqueles questionamentos. E pode se escrever, e se ele conseguir devagarzinho responder, escrever com calma, ele consegue, às vezes, as perguntas simplesinhas, né? Ou, através de um áudio, mandar para vocês. Essa questão, essa situação de aprendizagem para aluno de biologia, eu achei bem simples, né? Um tema bem conhecido. Eu acredito que esse aluno, com todas as dificuldades e com uma mediação do professor, a orientação, ele consiga responder e atingir as habilidades ali previstas. Agora, era isso, gente. Eu sei que cada disciplina tem a sua especificidade. Na biologia também, nem sempre essa atividade desse jeito vai funcionar, né? Porque nós temos alguns temas bem complicados também, que exijam mais raciocínio lógico e tudo, mas era isso que eu tinha que apresentar para vocês, tá bom? É isso, Suzana. Quer voltar? Falar alguma coisa? Aqui. Alguém quer fazer alguma fala, né? O que a gente coloca é o seguinte, né? Inicialmente, não adianta, a gente acaba sendo um pouco repetitivo, porque algumas coisas precisam ser pontuadas e sempre relembradas. A Ruth, ela saiu o mínimo possível do conteúdo que estava sendo oferecido dentro de sala de aula. Nesse caso desse aluno, e nós temos vários outros casos em que essa intervenção, essa modificação, né, em relação para que o aluno consiga acessar a atividade, ela é mínima. Existem algumas situações, por exemplo, teve uma TPC anterior que eu participei de uma outra área, em que foi necessário pegar o exercício e dividir ele em 2 momentos, né? Então, a gente recorre lá à instrução CEGEB, onde fala da temporalidade, né? Você estendeu mais a execução dessa atividade. Acredito que aqui também haja uma necessidade de aumento da temporalidade, né, Ruth? Para que o aluno consiga executar, né? Isso numa aula só não daria para fazer, né? Você teria aí, são várias atividades aí, né, para o aluno. Então, quanto menos a gente se distancia daquilo que está sendo proposto em sala, maior é a inclusão do aluno dentro do contexto daquilo que está sendo trabalhado na sala, na comunidade escolar em geral. Aí é lógico que nós temos aqueles casos que são mais graves, né? Por exemplo, quando a gente pega uma deficiência múltipla, em que o aluno tem uma deficiência intelectual e uma deficiência física, em que exige, né, uma maior adaptação para que o aluno tenha acesso à atividade, em que a temporalidade muda totalmente e a gente precisa produzir material, aí entra o professor especializado para auxiliar nessa produção de material extra, que seja um jogo, ou, por exemplo, se a gente pega lá com deficiência visual, se precisa ser feito algo em relevo, né? Então, nesse momento entra a função e a ação do professor de educação especial para dar apoio, né, a vocês para produzir a atividade e suporte ao aluno para que ele consiga realizar a atividade. E o Suzana, só acrescentar um pouquinho, que nós ainda estamos com um tempinho, foi em 2018 que nós fizemos o seminário de adaptação curricular. Eu, naquele ano, eu trabalhei junto com a Marta, nós fizemos um trabalho diferente, não sei se os professores lembram, nós identificamos um aluno na sala de recurso, nós fomos a escolas, acompanhamos uma aula com o aluno,
voltamos para a DE e realizamos, então, uma adaptação curricular, que teve o apoio, no meu caso, da Marta, foi a da Selma Tesini, lá do Fioravante, que tinha sala de recurso lá, e depois nós voltamos na escola e aplicamos a situação de aprendizagem. No meu caso, foi biologia. Eu trabalhei com uma menina X-frágil, da 3ª série do ensino médio. Eu trabalhei classificação biológica com ela. E a Marta trabalhou com um aluno também X-frágil, se não me engano, lá do Miele, que tinha, isso mesmo, em física. Ela trabalhou com ele em física, trabalhou o som. Então, acho que essas atividades, essa situação de aprendizagem, os professores podem encontrar no material lá em 2018, para dar uma olhadinha, para ver também nós não fugimos do currículo, né? E ficou bem bacana. E eu tive o prazer de conseguir passar essa atividade para a aluna, e estava na sala comum, né, na sala regular mesmo, e ela participou ativamente, respondeu as questões, foi muito bom. É isso. Puxa, eu Mas gostaria, pode falar. gostaria de pedir a participação de alguém para que discorresse brevemente se percebeu quais adaptações foram realizadas nessa sequência, se ficou claro, né? Quais adaptações foram necessárias, né, para que pudesse proporcionar a esse aluno acesso a essa aprendizagem aí. Alguém gostaria de falar? Alguém poderia falar? Porque a Suzana, a todo momento, ela ressaltou, né? Ela achou muito interessante, porque foram feitas pequenas alterações, né, Suzana? O pessoal da biologia, né, professores de biologia, conhecem lá a situação, e eles poderiam participar mais intensamente, né? Porque, por exemplo, o professor de química, física, não deve conhecer a situação toda, né? Por isso eu acho interessante até fazer essa comparação, Ruth, para aqueles que não são da disciplina, do componente em si, eles possam visualizar quais as modificações aconteceram. Isso mesmo. Por favor, algum professor da biologia, se pudesse manifestar, não tenho medo de errar, não tem problema, né, Ruth? Não, eu vou buscar o Márcio que está aí. Ô, Márcio, estou te vendo aqui. Fala aí, Márcio. Quem mais? Márcio não quer. Qual é a pergunta mesmo, Ruth? Não, assim, que a adaptação curricular, na verdade, foram poucas coisas que eu adaptei aí, né? Então, para o aluno. E a Aline está perguntando assim, se os professores perceberam quais foram os pontos que eu alterei, né? Quais adaptações que eu fiz em relação à atividade que está no caderninho do aluno. Então, o que me chamou a atenção na hora que você falou e a especialista falou, primeiro eu percebi que eu fiquei em dúvida em se tinha alteração ou não, entendeu? Quando a Suzana falou que a alteração foi mínima, né, eu levei em consideração que você falou assim, às vezes até o aluno que não tem uma deficiência, ele tem a dificuldade de encontrar a resposta, entendeu? Isso. Então, tipo, se eu consigo fazer a leitura do texto ou explicar o vídeo para o aluno, uma coisa que o Fred ensinou há muito tempo atrás também, que eu acho bacana, é quando a gente faz a sistematização de leitura coletiva do texto, ou até do próprio vídeo, explicando item por item ou parágrafo por parágrafo, entendeu? Isso. Então, uma forma de atingir esse aluno mais facilmente, entendeu? Isso. Mas uma coisa que me preocupa também, eu até ia falar, né, mas depois eu fiquei quieto, é que o nível de deficiência, às vezes, que a gente encontra dentro da sala de aula, ele é superior a esse. Porque o aluno que tem essa certa dificuldade de encontrar, ele ainda busca a cópia com outros alunos quando ele não consegue fazer. Porque é diferente você estar com 45 alunos dentro da sala de aula. É verdade. Né? E eu já acompanhei a aluna, tive a oportunidade de acompanhar a aluna do 6º ano até o 3º colegial, onde
No 9º ano, ela começou a ler. E aí a gente fez uma análise e percebeu que, conforme o mundo ficou interessante para ela, mesmo ela tendo uma deficiência, ela teve uma capacidade maior de interpretar tudo aquilo à sua volta, entendeu? E quando chegou no 3º colegial, ela conseguia ler e estava toda feliz agora, porque vai conseguir ter mãe, entendeu? Então, tipo assim, a gente percebe que realmente ela tem um atraso no seu desenvolvimento, na sua capacidade de compreender e entender, entendeu? Aprende de uma velocidade diferente do que os outros, entendeu? Mas também a gente sofre porque é muito aluno dentro da sala de aula para dar atenção apenas para aquela aluna, entendeu? E outra coisa, eu não sei como está hoje, vai fazer 13 anos que eu me formei, mas quando eu me formei, a educação especial, ela era muito pouco falada dentro da faculdade. Ela era muito pouco falada. A psicologia que a gente tinha era só para entender o cognitivo da criança, entendeu? Até nas fases iniciais de aprendizagem, entendeu? Então, tipo assim, eu percebi, né, voltando agora, que a alteração era pouca. E, como fala, e quando a especialista disse isso, né, ela alterou pouco, mas o que me chamou a atenção seria na explicação, como fala, expositivo, o maior esforço do professor para tentar atingir esse aluno, entendeu? Não sei se era isso. Não sei se era isso, né, um dos itens, entendeu? A maneira, essa sistematização do vídeo é interessante, por isso que eu falei sempre assim, no antes, durante e depois, né? E no depois é essa sistematização. Né? Existem alguns questionamentos que você pode fazer em relação ao vídeo do aluno para fazer com que ele reflita. Tem uma ceninha no primeiro vídeo que aparece o peixinho dentro de uma água suja e o menino jogando uma água limpa para ele, né? Então, seria um momento também de se questionar para o aluno se ele entendeu aquela imagem, não, né? Porque nós estamos falando da água, tudo. Então, tudo muito vai do aluno, né? E da maneira com que o professor conduz a aula, né? Essas partes, né? É por isso que eu falo sempre, né? O professor é peça fundamental aí. Agora, a questão do aprendizado também, eu sou dessa época sua, que a gente não ouvia falar em educação especial de jeito nenhum, né? Nós estudamos e nós não... Era como se não existisse esse aluno para a gente, né, Marcos? Eu me volto à fala do Marcos, né, que foi o primeiro a falar, e eu realmente, não sei ele, mas na hora que ele falou, eu também pensei nisso. Eu realmente não tive um preparo especial para um suporte para isso. E acredito que muitos outros professores também não. Então, tudo aquilo que a gente aprende é na prática, ou que eu tenho uma das escolas que eu tenho um cargo que tem uma professora de educação especial que ainda ajuda a gente em algum momento, entendeu? Dando dicas, ajudando, montando, né? Mas eu ainda acho que a gente, não que a gente peca, mas a gente tem falta de suporte para poder atingir melhor esses alunos de uma outra forma. Até porque muito se confunde o aluno bagunceiro com o aluno que não faz nada, mas você pode atingir ele com outros tipos de inteligência, porque eu me lembro que eu tinha 2 alunos gêmeos, e ele não fazia nada, mas quando você trazia ele para, que eu tive essa oportunidade, né, pintura, recorte, ele entendia perfeitamente, entendeu? Então, tipo assim, você também tem que levar em consideração, né, esse tipo de situação, né? Será que ele é especial? E a gente é muito carente ainda de laudo, porque a família tem muito preconceito em relação a isso, entendeu? Ela acha que o filho ter um laudo é o filho ser doido, isso não tem nada a ver, entendeu? É como fala, uma deficiência que acaba acontecendo, entendeu? Pela própria situação, né? E hoje em dia é muito, a gente vê muito isso e a família não aceita, né? E o aluno acaba passando pelo ensino fundamental e médio e só vai perceber isso realmente quando está no ensino superior, né? A defasagem da sua aprendizagem ou a dificuldade de aprender, né? É verdade, é verdade. Mas vamos ver, conforme nós estamos engatinhando, né, Suzana, na educação especial. Já é alguma coisa, né? Estamos sim. O Márcio falou belamente, o Márcio, né? A gente tem uma deliberação, se eu não me engano, de 2002, que fala a respeito da educação especial dentro dos cursos de nível superior. Eu fiz a faculdade, eu terminei, não vou falar quando eu terminei, não, deixa para lá.
Mas quando eu fiz a faculdade, eu não vi absolutamente nada de educação especial. Eu não tive nenhum momento de educação especial, nem vagamente, né? A minha sorte é que eu já trabalhava com educação especial, já estava dentro do meio, né? Então, me salvou, né? E depois eu fui fazer a pós-graduação, mas no ensino superior, no curso de pedagogia, não teve nada. E são realmente inúmeros problemas, inúmeras situações, então a gente acaba tendo que buscar de forma autônoma, né, para poder conseguir atender esses alunos, infelizmente. Mas hoje, né, como vocês perceberam que a Ruth colocou, o Núcleo já tem um trabalho há anos a respeito de educação especial, de trabalho, e agora o que a gente precisa é trazer isso à tona e colocar isso para acontecer. De certa forma, o que nós estamos tendo hoje, apesar, né, dessa situação crítica que a gente tem vivido a respeito da pandemia, mas ela nos trouxe algumas oportunidades, né, porque esse momento, por exemplo, da educação especial, estar participando de uma TPC diária, conseguindo falar com todos os professores, é uma grande oportunidade, né, que talvez se nós estivéssemos naquela rotina anterior, a gente não conseguiria fazer isso, né. Então, de certa forma, a gente está divulgando mais a educação especial, ouvindo vocês, quais são as angústias, as dificuldades, e conseguindo ir nas escolas para pontuar e tratar isso caso a caso. Eu vou aproveitar o gancho e falar para vocês o seguinte, tem duas perguntas que eu encaminhei para as meninas sobre educação especial aí no formulário. Eu gostaria que vocês respondessem com muito carinho, que é falar o que vocês querem a respeito, ouvir a respeito de educação especial, alguém já colocou que escreveu um textão, beleza. O que vocês querem a respeito de educação especial, qual o tema, né, e discorrer sobre isso brevemente, para não ficar uma coisa muito vaga, né, eu quero saber sobre deficiência, mas o que exatamente sobre deficiência você quer saber? É sobre alguma deficiência? É sobre mais adaptação? O que é? Para que a gente consiga ser mais pontual e assertivo naquilo que a gente trouxer para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Gente, eu agradeço também, da minha parte era isso, qualquer problema, qualquer dúvida, tô lá não, né? Eu ia falar, tô lá no núcleo, tô aqui na minha casa, mas vocês têm aí meu e-mail, é só entrar em contato, tá bom? E obrigada aí. Lu, só ler se tiver algum comentário no chat, Lu, para a gente fechar. Eu não vi nada aqui. Não tem nada sobre, Aline. Tem um professor? O Eric agora falou, o problema é quando as famílias e o aluno não aceitam a deficiência, né, realmente. Ele falou também que a atividade que a Ruth colocou, as modificações foram mínimas, né, então dá para incluir todos os alunos pelo nível de compreensão. Beleza. Uma coisa... Viu, Tula? A Tula falou que gostou do vídeo. Uma coisa que eu deixei, eu coloquei esses dois, mas se o professor quiser mudar e achar, dependendo do que ele encontrar melhor ou pior, ele muda, não é uma coisa fixa, né? O que eu considerei, Ruth, muito importante do que você relatou sobre a adaptação, é que o vídeo proposto na situação de aprendizagem era muito extenso, né? Ele propôs dois vídeos lá mais assim, importantes, que um era a origem das coisas, que eu sinceramente achei que para esse aluno era muito complicado, porque eu sinceramente é bacana o vídeo, mas eu acho um pouquinho chato, porque fica só a moça lá falando e desenho aparecendo. Então eu achei que não seria muito interessante para o aluno. E o outro, o Lixo Extraordinário, é um documentário maravilhoso, muito bonito, mas tem 1h20 de duração. Então, achei muito longo. Aí acontece aquilo que a Suzana sempre fala, assim, né? Você faz a adaptação para atingir aquele aluno, né, que tem essa necessidade, mas você acaba beneficiando todos, né, Ruth? Como você falou, o vídeo é meio chato, então, assim, até mesmo os demais alunos talvez encontrariam dificuldade, talvez não acompanhariam, né, na íntegra. Você fazendo essa adaptação atingiu a habilidade da mesma forma, né,
contribuiu aí para que esse aluno tivesse maior acesso, mas também, ao mesmo tempo, facilitou para os demais, né, a aprendizagem. Isso mesmo. Porque passar um vídeo de 1h20 para uma disciplina que só tem 2 horas aula por semana, é complicado, né, gente? É muito tempo despendido. É isso, algum mais? Quer falar alguma coisa? Quer participar? Dar a sua opinião? Por mim, eu já encerro. Muito obrigada a todos e até a próxima. Pessoal, não esqueçam de registrar a presença no formulário, ok? A Lu já colocou no chat, mas ele está disponível aí no blog do Núcleo, tá? Está sendo apresentado